Então, e se eu disser pra você aí que eu encontrei provas de que o pé na bunda é a pior experiência que uma pessoa pode viver na vida? Agora presta atenção nisso que o negócio é intenso. Enquanto uma perda como um divórcio gerava um aumento de 10 vezes no risco de depressão, uma perda iniciada pela outra parte, quando alguém é rejeitado ou leva um pé na bunda, praticamente dobrava esse número, gerando um aumento de 21 vezes no risco de depressão. Tá bom, mas a questão é por quê? Eu sei que parece estranho, mas tem uma coisa assim nesse vídeo de hoje que me anima muito, que é como se eu tivesse achado provas cabais, contundentes, objetivas, assim, científicas, de que as coisas que a gente fala aqui fazem sentido. E a gente vai então, eu vou explicar para vocês que negócio é esse, vou mostrar as pesquisas para vocês entenderem, e aí vou tentar no final dessa história formular assim uma espécie de hipótese, aí já não científica, do porquê que eu acho que isso acontece, né? Qual que é a explicação para isso dentro da nossa perspectiva subjetiva aqui do nosso funcionamento, beleza? Então, coisas importantes para dizer antes da gente começar, bem importantes. Esse vídeo vai ser longo, complexo assim e tal, então relaxa aí, né? Toma seu tempo, se tiver tempo, senão deixa ele quieto. E aí, assim, uma coisa que tudo que eu disser, que eu citar, vai estar na descrição lá embaixo, né? Então as pesquisas todas vão estar, as referências todas vão estar embaixo na descrição, os meus vídeos que eu citar vão estar na descrição, tudo que eu citar vai estar na descrição, e se não tiver, você me pede depois nos comentários que eu coloco, tá? Tá bom, porque hoje tem um monte de referências, o vídeo, assim, que eu acho também legal pra gente fazer isso. Eu pesquiso depressão, estudo depressão há um tempo, assim, né? Há bastante tempo, até porque na clínica, assim, uma enorme parte do que aparece para mim está ligado a uma sintomatologia geral da depressão, assim, né? Então, gente diagnosticada com depressão ou medicada ou que já foi medicada, né? Então, é uma coisa muito frequente nos tempos de hoje. E eu já fiz muitos vídeos sobre isso. Eu mesmo já fui diagnosticado com depressão lá atrás na vida. Então, é um assunto que me interessa entender que negócio é esse que é a depressão, por que isso acontece, o que a gente chama de depressão. E aí tem os problemas dos conceitos, né? Como é que a gente chama isso, que a gente fecha um conceito, que isso corresponde ao quê? O conceito não é uma coisa em si, o conceito é uma tentativa de descrever uma coisa de uma maneira razoável, mas ele não é uma coisa em si, como eu falei bastante no vídeo sobre TDAH. Mas a depressão é um tema assim que me interessa muito. E eu encontrei um texto específico ligado à neuropsicanálise, que é essa nossa área de estudo aqui, que dá a base teórica para a autoescrita, que é a pesquisa que a gente leva adiante aqui no canal. Um texto muito interessante sobre depressão, que é uma espécie de... não é uma meta-análise, mas é uma espécie de compêndio que analisa todas as hipóteses de explicação sobre depressão. E são várias, né? São muitas. Eu, lendo o texto, me senti muito ignorante de muitas coisas, tanto do ponto de vista neurobiológico, quanto do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista ambiental, eu sabia mais do que é ambiental, né? Da vida da pessoa, assim, no sentido do ambiente no qual ela existe, né? Esse eu sabia mais porque está mais ligado à psicanálise, então eu sabia mais disso e sabia coisas da neurobiologia, mas muito pouco. Me percebi muito ignorante, o que foi muito legal também. Eu vou botar esse texto aí na descrição do vídeo, ele talvez seja o mais importante, se quiser ler ele, é muito legal. Texto longo, extenso, com muitas referências, né? Então, parte das referências que eu vou usar hoje vem desse texto. O nome do texto é The Separation Distress Hypothesis of Depression, an Update and Systematic Review. Beleza. Aliás, importante, gente, uma coisa, eu estou olhando aqui a nota porque eu tinha esquecido o nome do texto que eu estou citando. É uma coisa importante. Eu vou brincar com coisa séria hoje um pouco, tá? Aliás, a premissa desse vídeo é um pouco essa. Eu vou brincar com coisa séria, então não quer dizer que eu não acho que é sério. Claro que eu sei que é sério, é óbvio, mas eu vou fazer um pouco de brincadeira, não parte de como eu funciono. Então, se isso não te cai bem, mas talvez esse vídeo talvez não seja para você, se você vai... Enfim, eu peço desculpas e tal, mas é assim um pouco que eu funciono. Eu acho que a brincadeira não desfaz a seriedade das coisas, muito pelo contrário. Mas então, nesse texto, ele faz assim um apanhado de todas as linhas de pesquisa sobre depressão
e vai apontando o que existe de contraditório, de válido ou não válido nessas histórias todas, a começar pelo texto original lá de 1965, que descreve a depressão como um fenômeno ligado às monoaminas, ou seja, serotonina e adrenalina, né? Que é o texto mais citado na psiquiatria desde então. É um texto clássico, assim, que ganhou muita força, e como essas coisas assim que a gente vai citando de novo, elas viram verdades, né? Mas lembrando que ele é um texto. Mas então a gente passa a funcionar na nossa vida com essa ideia de que a depressão é um déficit, assim, uma falta, um desequilíbrio dessas monoaminas que são serotonina, adrenalina ou epinefrina, dependendo de onde você está falando, né? Mas o caso é que, e vou botar esse texto aí também, de lá para cá a gente tem uma dezena de estudos que contradizem essa hipótese de maneiras diversas, né? Então meio que a gente já sabe que isso não é verdade. Na ciência já se sabe que isso não é verdade. Não que não haja, ou possa pelo menos haver um desequilíbrio dessas monoaminas nos quadros depressivos, descritos como depressivos. Pode sim, isso pode ocorrer, e várias vezes ocorre, não sempre, mas várias vezes ocorre, mas isso não implica depressão, e depressão não implica isso, no sentido de que se você tem uma baixa aí de serotonina muito intensa, você não necessariamente vai montar um quadro depressivo, e se você tem um quadro depressivo diagnosticado, assim, vamos dizer assim, que bate os critérios do DSM, você não necessariamente vai ter um déficit de serotonina ou noradrenalina. Então não, mas o que se pensa dentro do campo neurobiológico, e esse texto, vou botar um outro texto muito interessante sobre isso, desse ponto de vista neurobiológico, é que a depressão, no fundo, ela é causada por uma matriz de muitos vetores, assim, muitas coisas, é multifatorial mesmo, são muitas coisas que compõem o quadro da depressão. E por que eu estou falando tanto sobre depressão? Porque talvez eu tenha colocado isso na cabeça do vídeo lá, mas a ideia desse outro texto que eu encontrei, que é assim, que ele vai um pouco apontar para uma noção de que a coisa na nossa vida que mais vai aumentar a chance de você ter depressão, de você montar um quadro depressivo, é um pé na bunda. É uma rejeição orientada, vamos dizer assim, como eles dizem. Eu vou botar o texto em inglês aí para vocês verem. Eu vou traduzir também por cima. Mas talvez eu tenha começado o vídeo com isso. Talvez seja bom assim. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que de todas as perdas que você pode ter na vida, de todas as cagadas que podem acontecer com você, de todos os eventos traumáticos que podem acontecer com você, o que mais vai aumentar a chance de uma depressão acontecer é uma rejeição, né? Então, se você, por exemplo, se divorcia ou termina de comum acordo, vamos dizer assim, você aumenta a chance de depressão 10 vezes. Se você toma um pé na bunda, você aumenta a chance de depressão 21 vezes, o que é impressionante. Tem um outro texto também que se refere a isso. Essa é uma pesquisa maior, mais, vamos dizer assim, quantitativa. Tem uma outra pesquisa qualitativa muito interessante também vou colocar aí, que também relaciona isso. E também tem uma diferenciação aí entre montagens de ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e depressão, né? A diferenciação do que causa o quê. Então, é muito legal de perceber isso, e isso não contradiz o ponto de vista neurobiológico. Isso que é interessante de entender as coisas, que às vezes as pessoas ficam, não, isso é genético, isso é ambiental, isso é biológico, não é, não, mas isso é coisa, ou não sei o quê. Aí fica o pessoal da psicanálise várias vezes falando, não, mas isso é o ambiente, é a relação com a mãe, trará. E é verdade, e isso, não, mas isso aí é a biologia, uma predisposição genética, uma coisa natural, um desequilíbrio que acontece, ou é a alimentação, ou é a inflamação, e tudo isso é verdade, isso aqui é maravilhoso da história. E por isso que a neuropsicanálise é um negócio que me deixa assim muito chapado, que quando eu descobri a neuropsicanálise foi uma coisa assim, uau, graças, né? Porque o que a gente considera neuropsicanálise, que eu já considerava na filosofia, na minha formação em filosofia anterior, é a noção do monismo de duplo aspecto. O que é isso? Quer dizer que não existe dualismo no sentido de
temos aqui a alma e o corpo, né? Na origem a alma e o corpo, ou então a mente e o cérebro, né? Como duas coisas distintas, né? Dualismo, né? Não é isso, né? Na neuropsicanálise se considera que é uma coisa só vista de perspectivas diferentes. Veja só que maravilhoso. Então mente e cérebro são a mesma coisa, só que vistas de perspectivas diferentes. O Mark Solms, que é o criador da neuropsicanálise, fala disso o tempo inteiro. E eu, estudando com ele, isso foi também muito esclarecedor para mim. Então, nesse sentido, a mente, a psique, o psiquismo, ele é a experiência subjetiva de um cérebro, que é a descrição objetiva da psique, da mente, né? Então, o Mark Solms usa um exemplo que eu acho muito bom, que é assim: o que é o monismo de duplo aspecto? É a ideia de que quando eu acordo, ele fala, quando o Mark Solms acorda, mas eu poderia falar, quando o Emmanuel, quando você aí acorda, e você, né, volta à consciência, né? Que isso tem tudo a ver com a primeira prática da autoescrita. Se você quiser conhecer a autoescrita, vai aí embaixo. É o retornar à consciência. Quando você volta à consciência e você experimenta estar no mundo ali, essa experiência, você vai até o espelho e vê aquela figura lá no espelho, o monismo de duplo aspecto diz que essas coisas que você sente, eu sou o Emmanuel e aquele ali é o Emmanuel, a descrição, elas são a mesma coisa. Isso está ligado lá ao estágio do espelho do Lacan também, em última análise. Numa outra perspectiva, né? Essa montagem de si mesmo como a imagem, a alteridade, a perspectiva e a experiência, né? De si. Então, de um ponto de vista do humanismo de duplo aspecto, a ideia de que exista uma descrição neurobiológica dos quadros de depressão e de sofrimento em geral, ela não nega ou não contradiz a ideia de que exista uma descrição ambiental dos quadros de depressão, né? Uma compreensão ambiental ou uma causalidade ambiental também. E essa causalidade pode estar dos dois lados, o que causa o quê, e se retroalimentar. E, de modo geral, isso vai estar dos dois lados e vai se retroalimentar. Isso também é muito interessante de perceber. Então, a gente sabe que tomar sol e atividade física faz bem para a depressão, lato sensu, né? A gente sabe também que relações de vínculos saudáveis, positivos, também faz bem. Então, né? Então, enfim, bom, mas isso retira um pouco essa discussão assim de não, mas isso é uma coisa ou outra. Mas então, esses textos que a gente vai um pouco mais se aprofundar aqui, pensar mais sobre eles hoje, eles vão tratar do ponto de vista, da perspectiva, da descrição ambiental, ou seja, né, da experiência humana aí de estar no mundo, e como que ela influencia nessa montagem. E é aí que entra a história do pé na bunda, né? Uma primeira coisa para a gente pensar, que eu acho bastante interessante, é uma correlação muito... E tudo isso é correlação, tá, gente? Nada disso, no fundo, é causalidade mecanística, assim, não dá para ser, tudo é correlação. Mas correlações fortes, né? Mas uma das coisas que a gente sabe já há bastante tempo, e que tem muito texto sobre isso, é da relação entre depressão e a infância, né? E, vamos dizer assim, experiências traumáticas da infância. Tem texto também muito interessante sobre isso. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que, vamos dizer, cagadas na infância, coisas assim, abusos e tal, vão prever muitas cagadas depois, né? Muitas coisas depois da nossa vida, como compulsões, vício e tal, uma série de coisas, né? E cada tipo de merda que a gente vive na infância vai aumentar a chance de um tipo na idade adulta, assim, sempre como correlação, tá? Vai aumentar a chance de um tipo de coisa, o que eu acho também interessante de pensar. Então, por exemplo, no caso da depressão, o abuso emocional, né? O abuso emocional e a negligência emocional são os indicadores mais fortes de depressão na idade adulta. O abuso emocional e a negligência emocional na infância aumentam mais a chance de depressão na idade adulta do que o abuso físico, por exemplo, violência física ou abuso sexual, né? Que vão aumentar a chance de outras coisas. Isso é um dado muito interessante para a gente pensar, né? Então, o que é abuso emocional? Que noção é essa, né? Então, também para a gente pensar. O que é negligência emocional? Mas isso se liga ao que a gente fala sempre aqui sobre os campos do vínculo, né? O vínculo está embaixo. Então, que é essa ligação entre necessidade de ser amado e necessidade de cuidar, essa formação do vínculo, de como que isso vai precipitar o que a gente chama como da cena depressiva, né? Depois da depressão.
Então isso faz muito sentido pra gente aqui na autoescrita e é muito legal. Mas, enfim, vou botar os textos de referência se vocês quiserem olhar. Mas não dizendo que, obviamente, não dizendo que abuso sexual e violência e tal sejam coisas menos importantes, não é isso, né? Só o tipo de correlação é diferente, é isso que eu tô querendo dizer. Deu pra entender, né? Eu espero. Mas, bom, e aí a gente chega, né, nessas duas pesquisas específicas que vão tratar dessas perdas específicas, perdas que vão desencadear quadros depressivos. E aí é engraçado porque, assim, você pensar que, então, perder alguém, a morte de alguém, né, tem menos chance de desencadear um quadro depressivo do que um pé na bunda. Uma rejeição no sentido de, né, não gosto de você, eu não quero mais ficar com você, né, você tá fora. Ou que pode ser uma rejeição de um grupo também, né, você tá fora daqui, né, te tiram do grupo do WhatsApp, ou não te chamam para aquela festinha, ou coisas assim, né, tudo isso. É uma rejeição orientada a você, né? E isso estaria mais ligado à depressão do que perder alguém. E aí a gente pode pensar sobre isso, né? E construir hipóteses sobre isso. Uma das coisas que eu acho que é importante, isso volta lá para o Freud, né? Para o luto e melancolia, mas é que a sintomatologia da depressão e do luto, ela é basicamente idêntica, né? Só que no caso do luto a gente um pouco sabe o que está acontecendo. Então quando você perde alguém e você vai ao médico e fala que você está na merda, se o médico for razoável, ele não diz que você está deprimido, ele diz que você está passando por um processo de luto. Então tem uma justificativa para aquilo. Então, muito embora os sintomas sejam basicamente idênticos, você tem uma justificativa, uma causa para aquilo. Então você se compreende o que está acontecendo e você não classifica aquilo como depressão. Ao passo que se você está com essa mesma sintomatologia, muito provavelmente você vai... Só que você não perdeu alguém, você só terminou um namoro e você vai para o médico e você não está conseguindo se levantar e você está se sentindo um merda e tal e coisa na vida, você não tem prazer em mais nada, as chances são maiores de que aquilo seja compreendido como depressão. Pensando assim, o luto é uma justificativa melhor do que o pé na bunda, né? Se bem que quando eu recebi o meu diagnóstico de depressão, eu tinha perdido meu pai. Só que na contagem do médico já fazia tempo demais para eu estar do jeito que eu estava. Eu acho que já tinha mais de 2 anos quando isso aconteceu. Então, para ele já não fazia mais sentido. Então, já era depressão. O que é uma coisa um pouco absurda, né? Como se o luto tivesse um tempo... Já falei muito sobre isso também, os vídeos sobre luto estão aí embaixo. Mas como se o luto tivesse um tempo certo para acontecer, ele não tem. Não é assim que o luto funciona. O luto tem o tempo dele. Mas, bom... Mas isso é uma coisa para a gente cogitar por que isso ocorre, né? Agora, então, aí a gente chega na ideia fundamental do pé na bunda, né? Que é, assim, aquela história de... Então, faz a gente pensar assim que se a pessoa diz para você, o problema não é você, sou eu, e você acredita, é 10 vezes melhor do que quando a pessoa diz o problema é você mesmo. Então, mas por quê? Por que isso, né? Isso aí vai apontar para textos clássicos também ligados à tradição da psicanálise, para a ideia de que a nossa autoimagem, a nossa concepção da gente, de quem a gente é, do nosso valor no mundo, vamos dizer assim, do quanto a gente merece ser amado, em última análise, de quem a gente é, ela está ligada a uma internalização, uma interiorização ou uma introjeção das nossas relações objetais, né? Isso é base do pensamento psicanalítico, né? E assim... Acho que faz sentido, né? Então, se alguém te diz que você não tem valor, alguém que você ama, né? Você te diz que você não tem valor, a chance disso te causar sofrimento é muito grande. E eu acho que essas pesquisas confirmam isso. Aqui pra gente, isso vai apontar para uma coisa que é assim, que eu já falei bastante no vídeo sobre o vínculo, nos vídeos sobre o vínculo, que é assim. O que ocorre? Quando alguém te diz que você não merece ser amado, ou que não te ama, eu te digo, eu não te amo, eu não quero mais estar com você, né? O que você ouve aí não é o desejo do outro não apontado para você. Não é assim, pô, esse cara, essa pessoa, essa mulher não está mais afim de mim. O que você ouve aí é uma confirmação da sua inadequação.
que é a sua inadequação? A sua inadequação é a hipótese que você criou para o fim do amor incondicional que você teoricamente viveu ou não viveu na infância, né? A gente tem uma quebra fundamental na nossa vida, que é o fim do amor incondicional. Também tem um monte de vídeo aí sobre isso, se você quiser pesquisar mais a fundo. E isso ocorre, isso está dado, isso vai acontecer, resumindo muito. Só que a criança não consegue entender isso, né? Ela não consegue entender que a mãe vai sair, ou que as regras do mundo vão entrar, que ela não é amada de qualquer forma, de qualquer maneira, que tem condições para o amor acontecer, né? Tem condições, tem regras, tem leis, tem demandas, né, para o amor acontecer. A criança não consegue entender isso muitas vezes, pode acontecer de muitas maneiras ao longo de muito tempo, né? Mas enfim, vai acontecer, de um jeito ou de outro vai acontecer. E aí, esse fim do amor incondicional produz na criança uma hipótese para tentar explicar isso que a gente chama aqui de inadequação. O que há de errado comigo, o que me sobra, o que me falta, que me faz não ser amado? Essa é a inadequação. Né, então, eu sou isso de mais, eu sou isso de menos. E aí, com a inadequação, vem uma solução para a inadequação que seria o ideal do eu. Então, eu sou assim, se eu fosse assado, seria amado. Né? Isso é o ideal do eu. Eu sou assim, por isso não sou amado. Se eu fosse assado, seria amado. Isso é o ideal do eu. Primeira coisa, eu sou assim, é inadequação. E por isso não sou amado, é inadequação. E aí, se fosse assado, seria amado, é o ideal do eu, entendeu? E essa é a montagem básica, bem básica, que a gente trata, da qual a gente trata aqui o tempo inteiro. E aí, o que ocorre é que, então, quando a gente escuta uma rejeição, a gente tem uma confirmação da nossa inadequação. É isso que ocorre. E é por isso que isso é tão forte. É por isso que a gente pensa, às vezes, na noção de uma espécie de transcendência do pé na bunda. Que é assim, acontece uma coisa, e aí tem a ver com a ideia de trauma. Uma das noções de trauma com as quais a gente trabalha aqui, tem várias maneiras de compreender a ideia de trauma, mas uma das ideias básicas é que o trauma tem dois tempos, né? O trauma não é o evento só, o trauma é um evento e o que vem antes do evento, que esse evento vai confirmar e vai sintetizar e vai trazer força para isso. Mas vamos pensar o seguinte: você, na sua infância, viveu aí esse fim do amor incondicional, às vezes de maneiras muito traumáticas, ligadas de novo, né, à negligência emocional, ao abuso emocional, e você então se convenceu assim de que você não merecia ser amado, né? Mas porque você era falhado, errado e tal, coisa e tal. Às vezes de maneiras muito intensas, né? Dependendo, e isso também aumenta as chances de depressão. Uma coisa não exclui a outra, né? O pé na bunda não exclui a negligência emocional da infância. E aí, com isso, então, você constitui uma tentativa, uma fantasia narrativa de solução para isso. E essa fantasia narrativa aí está ligada ao grande amor e ao amor romântico, né? É uma das saídas clássicas. A gente tem, acho que, duas saídas muito fortes. Tem mais, né? Tem mais, mas tem duas saídas que eu mais encontro, são o sucesso, né? O sucesso do trabalho, dinheiro e tal, e coisa e tal. E a outra é o grande amor, né? O amor romântico. Aí tem a beleza, né? Enfim, que vai se conectar essas duas coisas, assim, mas a narrativa de sucesso, de autonomia, potência, sucesso, eu vou ser foda e tal, não sei o que, é um capitalista, assim, bem, e que aí eles vão ver, eles vão me reconhecer, e a outra é o amor romântico também, é uma muito, muito forte, talvez a mais forte ainda, perdendo força um pouquinho nos últimos tempos, mas continua. Depende das gerações, assim, mas ela continua, ela cata a gente de volta, assim, quando a gente vê, a gente está enredado de novo na narrativa do grande amor. E não que não exista amor, né? Tem esse vídeo aí também sobre amor, tem vários, mas enfim, um deles está aí embaixo também, se você quiser ver, que é o vídeo das imagens com a flor e tal, que acho que trata bem dessa questão. Mas, então, a gente vive essa cagada na infância e a gente constitui essa narrativa, essa fantasia do grande amor como resposta. E a gente segue com ela. Então, a gente fez uma espécie de negação. Não, eu não tenho esse problema aqui, não, eu vou deixar ele quieto, vou tentar esquecer disso, até porque isso aconteceu na primeira infância, várias vezes a sua mãe continua te maltratando ao longo da vida, né? Mas enfim, você tendo isso, você fala, não, minha mãe é que é uma louca e tal e coisa, eu vou encontrar o grande amor que é alguém que vai me olhar e vai me perceber, e vai me amar da maneira que eu realmente sou, e vai me olhar e tudo vai dar bom. E aí você segue com isso, meio nessa ilusão, né, de que isso vai acontecer. Ilusão porque não existe isso, né, o amor romântico desse jeito. Ele é sempre meio falhado. Bom, vai ver esse vídeo aí sobre isso, as condições do amor, né, as 3 condições do amor. Então, mas aí você segue com isso. Mas aí quando chega lá na frente e essa pessoa te diz, cara, não tô mais afim de você, sei lá, você faz isso, aquilo outro, sei lá por que ela está dizendo isso não importa, mas quando ela fala isso tudo que você estava tentando esconder, que você estava tentando esquecer, que você estava tentando deixar de lado,
e que você estava respondendo com o grande amor, isso quebra por completo, né? Então você tem uma atualização muito intensa daquilo que você estava tentando negar através da fantasia do grande amor. E aí a fantasia do grande amor, que era a única resposta que você tinha, ou talvez a melhor resposta que você tinha conseguido fazer para como você ia ser amado, essa resposta se esvai. Essa resposta se quebra. E aí você fala, não, talvez a minha mãe então realmente tivesse razão, talvez eu realmente não mereça ser amado, minha mãe ou meu pai, tanto faz. Talvez eu realmente não mereça ser amado e não há solução para mim. Então, é isso que eu acho que carrega, por isso que assim que eu compreendo. Então, a minha inadequação é real. Minha inadequação é real e não há uma solução para ela através do amor ideal, da idealização. Não há uma solução para ela, não há como haver. Então, não tem como eu buscar outros lugares, não tem como eu buscar outras pessoas, outras relações, sejam amorosas ou não. Não tem como eu buscar mais nada, porque realmente tem uma falha em mim que o grande amor confirmou, né? Então, e aí você não tem mais perspectiva. E aí você se volta para um processo de punição e de autodepreciação que você estava tentando negar, mas que já estava lá em potência, né? Que se atualiza potência e ato, como eu também falei no vídeo sobre TDAH, e se atualiza ali e a partir dali você está encerrado e a sua possibilidade de buscar, que é também fundamental do quadro depressivo, sua chance de buscar, a sua potência de busca, a sua necessidade de buscar está desfeita, né? Tá apagada, desligada, desativada, o que é uma das condições fundamentais da depressão. É o desligamento do seeking, do qual o Panksepp fala tanto. Panksepp é criador da neurociência afetiva, e aqui a gente chama isso de necessidade de buscar. E aí você monta o quadro de depressão por conta disso, né? Por conta dessa atualização daquilo que você estava tentando negar. Então, o trauma como uma coisa que revela aquilo que estávamos tentando esconder, né? Que estávamos tentando negar. E assim a transcendência do pé na bunda, porque ele reafirma tudo que você estava tentando esconder e esquecer. Ou seja, não tem solução no grande amor, o negócio é esse, né? E aí a gente poderia se perguntar, porra, então é melhor ficar sozinho mesmo, né? É melhor não tentar, porque se você encontrar uma rejeição, tô lascado. Não, é melhor tentar não na ilusão do grande amor, é melhor tentar compreendendo o que são as relações humanas, né? É melhor tentar entendendo que a rejeição não implica a confirmação da inadequação, implica que o desejo do outro está em outro lugar. Isso veio o vídeo sobre vínculo, que eu acho que a gente fala bastante sobre isso lá, mas essa tentativa necessita, ela pede que você compreenda muito bem a sua inadequação e a fantasia da sua inadequação. Que resposta foi essa que você concebeu lá atrás para responder a esse fim do amor incondicional, da forma. E isso é um bom gancho para dizer que é isso que a gente estuda na autoescrita, né? Basicamente é isso que a gente estuda na autoescrita, a compreensão profunda dessa sua estrutura lógica sobre você mesmo, né? A autoescrita é esse processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui no canal e vai aí embaixo para conhecer. E aí agora dizer também é importante, esse canal aqui ele não tem publicidade, ele funciona com os membros do canal, não tem comercial aqui entrando no meio da história. Tem dois tipos de membros, você pode ser membro de dois jeitos. Um é membro do canal, que é ajudando o canal a existir, e o outro que é membro autoescrita, que é participando desse processo de pesquisa comigo, né? Então a gente tem as práticas todas na playlist com as práticas e as lives nas quais eu tiro as dúvidas sobre as suas práticas, né? Então vai conhecer a autoescrita, e se você acha que esse canal aqui faz sentido de alguma forma, curte o vídeo, comenta o vídeo, ativa o sininho, eu estou falando assim enfadonho, mas é sério, ativa o sininho, compartilha com as pessoas e comenta, porque a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: pé na bunda, já sofreu sim ou não? Já terminou também do outro lado? Já terminou de maneira razoável? Existe isso de terminar de maneira razoável? Como é? E a pergunta é se você já passou pelo pé na bunda e pelo outro tipo de término, de fato o pé na bunda é mais intenso ou não? Ou você negou, falou, não, isso é com outra pessoa, não tem nada a ver. Ou você conseguiu compreender de maneira razoável que é duro, mas aquilo não é a verdade sobre você? Como é? O que eu falei aí deu para compreender, falei um monte de coisa, vai ver as pesquisas aí embaixo se quiser, são muito interessantes. É bom a gente estudar as coisas, né? Porque às vezes a gente fica aí falando, não, é aquilo, outro. Eu acho que é sempre bom a gente ler os textos e ler os ensaios, se a gente tiver tempo de fazer isso, porque a gente compreende mal ou bem
a falação baseada em evidências, né? Tá bom? Obrigado, gente. Semana que vem, não sei se semana que vem a gente volta, mas que a gente está num schedule, num modelo aqui de vídeos meio complexo. Mas já a gente volta com o próximo vídeo. Se vocês quiserem dar ideias de próximos vídeos aí embaixo também, agradeço, tá bom? Até já, gente. Obrigado. Tchau!